me conduzir no tempo. Obrigado. E queria desafiá-lo a abrir a sua Bíblia em Marcos. Marcos 6. Marcos 6, versículo 1, e nós vamos ler algumas passagens no sentido daquilo que Deus quer ministrar às nossas vidas. Marcos 6, 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta nem honra senão na sua terra. Não há profeta sem honra senão na sua terra, e entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. E é esta história que a maior parte de nós conhece, que se passou com Jesus. E quando nós olhamos para esta história, nós percebemos que Jesus criava um certo choque nos seus dias. Criava um certo choque por aquilo que ele falava, por aquilo que ele fazia, pelos milagres que eram operados através dele. E é muito interessante nós pensarmos que Jesus era olhado como se fosse alguém absolutamente normal. Talvez a expressão no português, que pode muitas vezes ter uma conotação mais difícil. Jesus era uma pessoa vulgar, isto é, absolutamente igual às outras todas. E eles ficavam espantados como é que uma pessoa tão normal, tão vulgar como as outras pessoas, era uma pessoa que operava milagres. E isso criou nas pessoas uma dificuldade de receber os milagres de Jesus. Porque eles concebiam, olhavam para Jesus como apenas e só um filho de um homem e de uma mulher, irmão de irmãos, e nada de sobrenatural havia nele. Era alguém absolutamente normal. Eu quero usar a expressão vulgar apenas para dizer ainda que era mais do que normal, alguém que era tido como um qualquer, um ser humano simples, mas começou a evidenciar-se nele algo que percebia-se que ele trazia uma novidade para aqueles seus dias. Eu quero te dizer que por causa de olharem para Jesus de uma forma normal, eles não puderam experimentar muitos os milagres de Jesus. E isso aconteceu algumas vezes, devido à incredulidade deles. E eu gostava de fazer uma pergunta aqui nesta tarde: como é que nós olhamos para Jesus? Verdade, filho de um homem, filho de uma mulher, mas percebemos ou não que ele foi concebido de uma forma sobrenatural naquela mulher? Quer dizer que já o seu gerar dentro da barriga de uma mulher foi algo sobrenatural. E se alguém é gerado dentro da barriga de uma mulher de uma forma sobrenatural, a sua ação na vida teria que ser algo sobrenatural.
E eu quero te dizer sem qualquer dúvida que o Jesus a quem nós amamos e servimos é este Jesus sobrenatural. E um Jesus interessado em fazer milagres na nossa vida. Um Jesus interessado em fazer milagres na tua vida. E eu quero dizer que não, Jesus está interessado em que todas as pessoas experimentem cura, seja ela qual for. Jesus está desejoso de abençoar a tua vida. Mas muitas vezes há impedimentos para experimentarmos o milagre de Deus sobre a nossa vida. Uma das pessoas na minha família que muitas vezes me marcou, e algumas vezes eu falo nela, a minha bisavó, ela foi curada de tantas coisas. Talvez não havia tempo para contar os tantos milagres e curas confirmadas clinicamente por aquilo que Deus fez na sua vida. E coisas que os médicos disseram, é impossível. Ela terminou a sua vida fiel a Deus, mas com um cancro, de uma forma terrível que a levou deste mundo. E nós podemos definir a vida de uma pessoa por causa do seu fim, mas esquecer que durante a sua vida ela experimentou uma quantidade de libertações da parte de Deus. Durante a sua vida, quando muitos diziam, não é possível, ela dizia, o meu Jesus é capaz de fazer. E quando a gente fala de experiências que nós passamos por elas e vivemos, significa que o Evangelho não é apenas letra nem lei, o Evangelho é vida. E quando nós usamos aquelas experiências que passaram na nossa vida, o que é que nós estamos a dizer? Isto foi o que eu vivi. Eu quero te dizer que este Jesus está ainda hoje interessado em fazer milagres na tua vida. Ele quer que a tua história seja escrita por coisas a acontecer, mas há impedimentos que tu tens que tirar de uma vez por todas. Jesus é capaz de fazer o impossível. Quantos estão aqui que acreditam que Jesus é incapaz de fazer, ou melhor, é capaz, de fazer o impossível? Quantos creem que Ele é capaz de curar alguém que tem um problema de SIDA? Quantos creem que Ele é capaz de curar alguém que tem um cancro em fase terminal? Quantos acreditam que Jesus é capaz de fazer absolutamente tudo? Porque Ele é Filho de Deus, manifestado ao homem dessa forma, mas Ele é Deus. E Ele foi aquele que morreu em nosso lugar. E quando muitos falam de um Jesus da cruz, e quando muitos falam de um Jesus da história, nós falamos de um Jesus que foi à cruz e ressuscitou, mas de um Jesus que é amor e que nos ama, e que o seu desejo é trazer uma vida nova à nossa vida. Deus tem uma vida nova para ti. Então nesta tarde eu estou a olhar para pessoas que têm que honrar Deus, têm que honrar Jesus, têm que honrar o Espírito Santo com a sua vida, para que o milagre possa acontecer, para que portas possam ser abertas. Então o desafio nesta tarde é: honra Deus na tua vida. Retira de ti toda a incredulidade que te leva a viver uma impossibilidade de veres Deus a agir. Deus é capaz de agir e fazer realmente o impossível. E há histórias incríveis na Bíblia. O Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, está cheio de experiências. João fala de tantos milagres que Jesus fez, milagres que Jesus mudou vidas. Jesus entrou em casas onde havia morte e Ele ressuscitou. Eu quero te dizer que Jesus é capaz de dar vida a alguma coisa que esteja em morte. Então nós precisamos de honrar Jesus. E nesta tarde, quando nós cantamos, quando nós há pouco levantávamos as nossas mãos, o que é que estávamos a fazer? Honrar Jesus, acima da nossa dor, acima da nossa dificuldade. Porque alguns de nós viemos aqui nesta tarde, talvez cansados com dificuldades. Alguns ontem partilhavam e diziam: pastor, esta semana eu tive que passar pelo hospital. Alguns disseram: eu estou a passar por um problema de doença, eu estou a passar por uma dificuldade. Mas eu quero dizer, nesta tarde, tu estando aqui, e há aqui pessoas que têm partilhado nos últimos tempos, estão a passar por dificuldades no seu casamento, estão a passar por dificuldades na sua história, nas suas finanças. Honra Jesus acima das tuas dificuldades e diz: eu creio que Ele é capaz de fazer um milagre na minha vida. E eu creio, porque a falta de honra é água onde Deus não pode fazer milagres. Honrando Deus, Ele poderá fazer milagres. Há uma história no Velho Testamento que eu gosto muito dela. Está lá no segundo livro de Reis, e eu ia pedir que tu fosses até lá, meu querido irmão. Segundo livro de Reis, há uma história muito interessante de como Deus honra quem o honra. Podes dizer a quem está ao teu lado: Deus vai te honrar se tu o honrares. Diz outra vez: Deus vai honrar-te se tu o honrares.
Segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. E há aqui uma história muito interessante de alguém que aparentemente não precisava absolutamente de nada, mas que parece que afinal precisava. E o que ela precisava, o dinheiro que talvez ela teria, não lhe podia dar. É uma história que para quem já leu a Bíblia é conhecida, talvez alguns não conheçam, por isso nós vamos mencioná-la ou lê-la para que possam ficar elucidados. Versículo 8 do segundo livro de Reis, capítulo 4. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e punhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e punhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao moço: diz-lhe: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse-lhe Eliseu: chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. E a história é interessante, não vamos continuar a ler, mas uma das particularidades desta história é que esta mulher tinha tudo aparentemente. E sabes, a vida pode dar-te tudo aquilo que tu achas minimamente aceitável e tu podes ser alguém satisfeito com a vida. A vida pode ter-te concedido uma casa, a vida pode ter-te concedido um bom ambiente familiar, a vida pode ter-te concedido uma série de coisas que te fazem ter paz e tranquilidade. Talvez tu já viveste parte da tua história onde as coisas não funcionaram, onde as coisas foram difíceis, mas de repente Deus trouxe-te para um lugar diferente e tu hoje experimentas um lugar de estabilidade. E é interessante que nesta história, esta mulher faz-nos, o relato da vida desta mulher faz-nos isto. Há aqui pessoas com histórias incríveis, há aqui pessoas que vieram do nada, há aqui pessoas que experimentaram o mundo das drogas, vieram do nada, libertaram-se desse lugar, experimentaram família, experimentaram abastança, experimentaram conquista financeira, conquista empresarial, gente que nesse processo perdeu tudo e que nesse processo perdeu muita coisa. Talvez olhando para a história de alguns que estão aqui presentes, nós podíamos evidenciar nessa vida a história de Jó. E todos nós conhecemos a história de Jó, um homem que tinha tanto e que era conhecido por ser alguém que vivia perto de Deus, um homem justo, reto, e era reconhecido nele que Deus habitava na sua vida. E a certa altura nós percebemos que ele perde uma série de coisas, e tão difícil aquela história, e como de repente, porque ele guardou o seu coração e sempre honrou Deus, Deus no fim da história vai honrá-lo, trazendo para ele bênção, não na medida do que ele teve, mas na medida que Deus entendeu que lhe havia de dar. E essa medida foi muito melhor que a primeira medida que ele experimentou. Quando nós lemos esta história desta mulher, ela
ela era rica, vivia bem no seu país. Aquilo que nós entendemos, ele perguntou ao profeta: podemos fazer alguma coisa por ti? Podemos te abençoar? Podemos falar de ti às autoridades? Podemos alcançar para ti algum tipo de estatuto? E ela disse: eu tenho estatuto, eu vivo bem no meu país, eu não preciso de nada disso. Mas de repente havia uma falta naquela vida, que o dinheiro não dava, que as autoridades não podiam dar, que não havia ninguém que lhe podia conceder. E sabes, há momentos na nossa vida em que nada do que temos, nada do que nos rodeia, nada do que está à nossa volta nos pode conceder aquilo que nós precisamos. Esta semana ouvi uma expressão muito interessante de um amigo pastor, e quando se falava de inferno, ele dizia uma frase tão simples e que me fez pensar muito, e que é uma verdade, que às vezes nós sempre dimensionamos o inferno, o lugar de sofrimento eterno e tudo isso. Mas ele dizia uma expressão que para quem não conhece Deus isto, e para quem conhece, isto tem que ficar no nosso ouvido: inferno é muito mais o lugar de onde saímos do que o lugar para onde vamos. E muitos de nós precisamos de entender que a vida que temos vivido é uma vida que muitas vezes, por causa das situações que estamos a viver, se tornou quase como um inferno insuportável de viver. E eu gosto que quando Davi escreve nos Salmos, ele diz que na terra é suposto vermos as bênçãos de Deus na nossa vida. A terra não é suposto ser um lugar de sofrimento, de dor. A terra é um lugar onde nós é suposto experimentarmos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Lembram-se no início, quando nós lemos o último episódio acerca de Jesus, eles olhavam para Jesus de uma forma natural, e de uma forma natural Jesus não era capaz de fazer nada na sua vida. O que eles esqueceram é que Jesus era Deus, e havia nele a unção de Deus. Mas vivendo ele como homem 100%, havia nele uma unção para trazer paz à vida dos homens, milagres à vida dos homens, mudar a história da vida das pessoas. Eu quero te dizer que talvez a tua vida, os episódios da tua vida, talvez o lugar onde tu estás, pode ser para ti como se fosse um inferno, sofrimento. Eu quero te dizer que Deus não quer que tu habites aí, porque habitando aí, provavelmente aquilo que tu vais encontrar na tua vida é uma herança terrível de sofrimento também. Deus quer te tirar do lugar de inferno hoje, para te fazer projetar para um futuro de bênção que Ele tem para ti. Mas sabes como é que Ele pode tirar do lugar de inferno? Dor emocional, dor sentimental, dor física, coisas terríveis a acontecer, coisas que nunca mais mudam. Talvez uma dor que tu carregas do passado, uma história difícil, de algo muito negativo que aconteceu na tua vida. Talvez tu não percebes, mas onde tu estás é um inferno. E aqui essa dor só te está a esmagar para te levar a mais sofrimento ainda. Eu quero te dizer que Deus quer fazer um milagre e tirar-te desse lugar de inferno e levar-te para o lado da bênção, onde Ele vai operar milagres na tua vida. Mas é num lugar de inferno que tu tens que dizer: eu honro a Deus, eu reconheço que Ele é capaz, eu sei que Ele é capaz, só Ele é capaz de me libertar desta dor. E quando Ele te tira desse lugar, tu experimentas a bênção de Deus. Esta mulher tinha tudo, mas faltava-lhe algo que era tão importante para a vida dela. Porque para quem é casado e para quem projeta uma vida num contexto certo, ter uma herança com filhos é absolutamente importante. E esta mulher estava privada de ter filhos. Os pais estão cá. Ter filhos é bom. Quem é que gosta dos filhos que tem? Quem é que pode pôr um sorriso e dizer: eu gosto? Do único, dos dois, dos três, qual é o preferido? Os três. Se são dois, os dois. Se é um, bem, está bem dito, não é? Eu tenho um filho preferido, porque só tenho um. Fora os adotivos, evidente. Mas é importante nós percebermos: Deus honrou a vida daquela mulher. Já reparaste que ela em si mesma não tinha fé para ter um filho? Porque quando lhe foi dito que ela podia ter um filho, que iria ter um filho, qual é a resposta dela? Tu não percebes? É impossível isso acontecer. Você já reparou? Ela em si mesmo não tinha fé para crer. Interprete bem as minhas palavras. Interprete bem as minhas palavras. Porque às vezes uma interpretação errada pode levar a tu pensares uma coisa que não é verdade. Muitas vezes Deus opera
mesmo sem nós termos fé suficiente. Ou tu achas que tudo o que Deus faz na tua vida faz porque tu tens fé suficiente? Mas muitas vezes, na falta da tua fé, tu mesmo assim honraste Deus. E muitas vezes até só tu sabes e mais ninguém sabe. Tu levantaste a dizer: Deus, eu creio que o teu amor não falha. Mas muitas vezes tu não tens fé para acreditar. Mas dizes alguma coisa porque queres com a tua boca expressar uma verdade que tu sabes que é verdade, mas que tu tens muita dificuldade em acreditar que ela é uma verdade absoluta na tua vida. E Deus faz aquele milagre inacreditável, como fez na vida desta mulher. Mesmo sem ela ter fé, Deus honrou-a e deu-lhe um filho. Eu quero te dizer que nesta tarde, eu não sei em que condições tu vens, mas eu quero te dizer que Deus vai honrar-te se tu o honrares. Deus vai honrar-te. Quantos talvez já choraram aos pés de Deus e diziam: Deus, dá-me mais fé? Se calhar é a oração que a maior parte de nós já fez. Se tu nunca fizeste esta oração, no fim, quando eu estiver lá atrás, passa por mim e diz-me: eu nunca fiz essa oração, eu nunca pedi a Deus mais fé, eu vou-te dar um abraço. Mas quantos de nós já pedimos a Deus mais fé? Deus dá mais fé para crer. Até os discípulos caíram nesse momento. Eles perguntaram e pediram a Deus, ou a Jesus: dá-nos mais fé. E Jesus mostrou-lhes claramente que fé não é alguma coisa que sai do céu e cai sobre nós como chuva. Eu já partilhei isto aqui. Fé é alguma coisa que se desenvolve quando nós honramos Deus acima das nossas dificuldades. E aquilo que para nós hoje é uma dificuldade de viver, quando caminhamos com Ele, nós começamos a experimentar algo sobrenatural na nossa vida. Diz comigo: esta mulher experimentou um milagre porque honrou a Deus. Diz lá que está ao teu lado: honra a Deus. Diz com mais força: honra a Deus. Vamos só até Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. E há aqui uma outra passagem muito interessante. Lucas 8. Versículo 1. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. É interessante, não é? Quem recebe um milagre de Deus tem um desejo absoluto, que é servir a Jesus. E eu quero dizer que para nós podermos experimentar milagres de Deus, nós temos que aprender que servir a Jesus é o mais importante da nossa vida. Servir a Jesus. Aquilo que Deus quer te desafiar, uma das coisas que Deus te quer desafiar nesta tarde, é que tu tenhas a coragem de servir abnegadamente a Jesus. Põe de parte as dificuldades. Você não acha que mulheres como estas viveram uma vida cheia de dificuldades e construíram à volta delas uma dificuldade imensa? Mas quando Jesus entrou na vida delas e as libertou, o que é que elas fizeram? Serviram a Jesus. O grande desafio de Deus para nós é servi-lo, servi-lo, servi-lo. Eu louvo a Deus porque há aqui pessoas que estão a romper com a história na sua vida. Há aqui pessoas no nosso meio que a história da sua vida foi uma história de muitas vezes de frustração, muitas vezes de desilusão, mas hoje eles estão a pôr para trás isso e estão a dizer: eu quero servir a Deus. E pessoas que põem para trás a sua história e honram Deus no presente, Deus vai honrá-los. Versículo 2 que eu estava a ler, voltando ao início. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. E é interessante que estas mulheres não só cuidavam de Jesus, mas sustentavam Jesus. Eu louvo a Deus porque estou a olhar para uma série de pessoas que percebem a importância de sustentar o reino de Deus na terra. E sustentar o reino de Deus na terra tem muito mais a ver, é muito mais, melhor dito, do que as ofertas que nós possamos dar para a sustentabilidade de um lugar como este e de toda a obra que se faz. Sustentar o reino de Deus na terra é cuidar das pessoas que Jesus ama.
E eu louvo a Deus porque nos últimos tempos temos tido tantas pessoas no nosso meio, fruto de cuidado de pessoas. Ainda esta semana, porque alguém estava em crise, numa dificuldade grande, logo foi feito um grupo no Messenger e de repente começou-se a levantar um clamor para apoiar alguém que estava em necessidade. Eu louvo a Deus porque quando alguém está a passar uma necessidade, logo correm mensagens: vamos orar, vamos orar, vamos orar, para que o milagre aconteça. E um povo que coloca Deus em primeiro lugar, nestas situações, honrando Deus e dizendo: não importa a dificuldade. E eu não vou contar aqui porque realmente não é possível contar-se, mas a dificuldade que foi levantada esta semana era realmente muito difícil. E Deus abriu porta. Deus abriu porta. No impossível Deus abriu caminho. E eu olhar para este episódio esta semana, lembrava-me como é absolutamente fantástico quando de repente o povo está perante o Mar Vermelho e no impossível Deus faz algo sobrenatural. Porque o povo, no meio o povo perdeu a fé. O povo perdeu a fé, já não confiava em Deus, já estavam até a maldizer a Deus. E de repente, por causa de alguns que honraram a Deus e confiavam nele, Deus abriu o Mar Vermelho. Eu quero te dizer que por causa de alguns Deus vai fazer milagres. E eu queria te lançar um desafio que é: todos nós que estamos nesta sala, sejamos esses alguns pelos quais Deus vai fazer um milagre. Estas mulheres cuidavam de Jesus, sustentavam Jesus, cuidavam das suas necessidades. Eu quero te dizer que Deus nos chamou para cuidar do reino. E Deus nos chamou para honrarmos Deus cuidando do reino. E mais, Deus nos chamou para cuidarmos do reino tratando de pessoas. E há pessoas que precisam do nosso cuidado. Temos que de uma vez por todas não ficar centrados no nosso eu, nas nossas dificuldades. Mas Deus abençoa-nos na medida em que nós estamos disponíveis para abençoar outros. Há muita gente que apenas fica focada na sua necessidade, no seu bem, na sua dificuldade, no milagre que precisa. Mas quando alguém levanta os olhos e percebe, mais do que a minha dificuldade, são aqueles que Deus me chamou para tratar. E quando nós nos desgastamos para abençoar a vida desses, uma coisa vai acontecer. Porque tu honras a Deus, Deus vai honrar-te e Deus vai trazer milagres sobre a tua vida. Tenho visto muita gente ser abençoada. E a nota e a particularidade de quem é muitas vezes abençoado é porque são pessoas muito focadas nos outros. E Deus nos chama para sermos focados nos outros. Eu não sei de onde é que Deus te trouxe. Se da enfermidade, se do tempo de endemoninhado, de possessão demoníaca. Eu não sei de onde Deus te trouxe. Eu quero te dizer que não importa de onde Deus te trouxe, importa pela experiência que Ele te quer fazer viver e por onde Ele te quer levar. Qual o caminho que Ele te quer fazer percorrer? Portanto, não te foques no passado, foca-te no futuro e no caminho que Deus tem para ti. Este é o desafio que Deus nos tem hoje. Vamos cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. E cuidar daqueles que precisam de ser alcançados. Deus nos tem desafiado para nós sermos uma igreja de referência nesta nação. E nós fomos chamados para sermos uma igreja de referência nesta nação. É interessante quando nós pensamos nisto. Sempre pensamos, esta é uma igreja apenas focada nos de língua portuguesa. Talvez isso no passado fez um sentido. Mas entretanto, uma geração nova nasceu aqui. Uma geração nova cresceu aqui, a falar as línguas daqui, a ser daqui. E ontem, quando nós fazíamos a apresentação de todos os homens que estiveram connosco, e alguns diziam que eram luxemburgueses, percebe-se claramente que Deus está a levantar uma geração aqui para falar para esta nação. Significa que nós já não somos tanto a uns que caímos de outros lados aqui de paraquedas, mas somos uma voz para esta nação. Porque muitos de nós já estamos cá há tanto tempo que, verdadeiramente, mais do que ter uma nacionalidade de cá, já temos uma vivência de cá, uma experiência de cá. Falamos as línguas de cá. E essa oportunidade que Deus nos deu é para nós cuidarmos destes que precisam de ser alcançados. Luxemburgo precisa de uma igreja que cuide deles. Luxemburgo precisa de uma pessoa que levante os olhos e olhe para eles como pessoas que Deus ama e quer fazer um milagre. Eu quero dizer que esta nação precisa de experimentar um milagre de Deus e é preciso que se levantem pessoas que honrem Deus para que Deus possa honrar também esta nação.
é tempo de nós orarmos para que Deus faça um milagre e cure esta sociedade. E Deus conta contigo, Deus conta contigo, Deus conta contigo. Então, quando há gratidão a Deus, honra a Deus, atitude de servo, Deus vai trazer dos céus algo que nós não esperamos. E Deus tem isso para ti. Eu gostava de fazer uma oração nesta tarde. Não é mais do que uma oração, já tivemos tempo de ministração. Quero apenas fazer uma oração nesta tarde. Vou pedir que fiques de pé. Vou pedir que feches os teus olhos. E fecha os teus olhos e quero deixar uma frase. O nível mais elevado de fé não é receber, mas dar. O nível mais elevado de fé não é receber, mas é dar. E enquanto estás com os teus olhos fechados, o meu desafio nesta tarde é que tu possas dizer: Deus, eu estou pronto para dar, Deus. Mais do que estar focado em receber, eu quero ser alguém que se compromete contigo em dar. Dar. Uma geração mais velha nesta casa tem que ensinar a uma geração mais nova que dar é mais importante do que receber. Uma geração mais nova. E eu louvo a Deus, permanece com os teus olhos fechados, porque nós estamos a viver dias absolutamente incríveis. Nós estamos a viver dias, fica com os teus olhos fechados, apenas para te não te distrair. Nós estamos a viver dias como nunca antes, em que há uma sensibilidade para o cristianismo. Nunca foi, deixa eu usar uma expressão tão moda, ouvir cristãos, entrar em igrejas, ouvir mensagens. Tudo está preparado. E uma das coisas interessantes é que nós estamos a ver uma nova geração que tem uma sede de conhecer Deus. E isto é absolutamente extraordinário. E esta geração está a desafiar outros que já perderam uma série de força a desejarem também ter este relacionamento outra vez como tiveram no passado. E é interessante como Deus faz as coisas. Uma geração pica a outra, uma geração atrai a outra, uma geração desafia a outra, uma geração administra a outra. E esta partilha de experiências entre gerações faz com que o nome de Deus seja honrado. E quando o nome de Deus é honrado, ninguém pode parar o reino de Deus. E é por isso que nós temos vivido dias impressionantes, em que pessoas como nunca têm entrado nesta sala, pessoas que aparecem apenas porque nos encontraram no Facebook, noutra rede social, e aparecem neste lugar porque querem ouvir de Deus para a sua vida. Uma das coisas mais incríveis é que dezenas das últimas pessoas que têm entrado aqui têm chegado até nós através das redes sociais. Extraordinário. Dezenas de pessoas têm chegado até nós, têm chegado porque pessoas têm honrado Deus falando do seu amor. Quero dizer que está tudo preparado para que nós possamos ser uma igreja que vai tocar esta nação. Gerações diferentes, idades diferentes que se completam para tocar esta nação, para falar a diferentes estratos nesta nação. Pessoas de trabalhos diferentes, posições diferentes, lugares diferentes, para falar a esta nação. Então eu gostava que no teu lugar, não é para ninguém vir à frente, é no teu lugar. Se tu queres fazer um concerto com Deus e dizer: Deus, eu vou viver a minha vida para te servir, para honrar, eu vou pedir que tu levantes a tua mão e por alguns momentos tu possas fazer o teu compromisso com Deus. Aqueles que se querem comprometer com Deus nesta tarde, dizer: Deus, eu vou dar-te a minha vida, mais do que ficar focado nos meus problemas, nas minhas dificuldades, nas minhas impossibilidades, naquilo que não é meu, naquilo que não é para mim, eu vou estar focado naquilo que é para ti. Se é o momento em que tu queres fazer um concerto com Deus, levanta a tua mão agora mesmo e diz: Deus, eu vou viver para te honrar. Aleluia, pelas dezenas de mãos levantadas. Permanece com ela ainda levantada. Honra Deus com as tuas palavras e diz: Deus, eu estou comprometido contigo. Eu estou comprometido contigo.